Shibone Besami Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando nosso estudo diário das 7 leis. E hoje é dia 27 de maio de 2022, dia 26 do mês de Ar do ano de 5.782 da criação. Hoje, sexto dia da semana, sexta-feira. Daqui a pouquinho nós estamos chegando em mais um Shabat. Durante essa semana estamos lendo a Parashá de Berucotai. A Parashá de Berucotai, nós estamos vendo ela. E hoje nós estamos iniciando então mais um programa de estudo diário das 7 leis. Esse programa visa levar para todos os Benei Noah um programa em ciclo de estudos, unindo a leitura do Guia Benei Noah, a mitzvah diária, uma ramificação das 7 leis por dia, e também um estudo diário do Sidur Benei Noah, também respondendo as perguntas que vocês enviam diariamente para nós aqui em nosso programa. Nesse dia de hoje, é um dia maravilhoso que Hashem nos deu, que o Criador fez para nós, um dia em que repleto de bênçãos maravilhosas e um dia muito especial para nós, porque é nesse dia que está aniversariando o nosso amigo Reuven. O nosso amigo Reuven está fazendo aniversário hoje, mais um ano de vida, que Hashem possa lhe conceder muitas bênçãos e a realização dos sonhos que você tem almejado, Reuven. Então, gente, no estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos no capítulo 5 do Guia Benei Noah, na leitura do Guia Benei Noah, no capítulo de número 5, no qual nós estamos vendo a ligação que existe, a conexão entre os Benei Noah e Benei Israel, ou seja, entre o povo judeu e os justos entre as nações. Nós estamos vendo já há alguns dias esse capítulo número 5, e hoje nós estamos chegando em mais um parágrafo que vai explicar mais um detalhe para nós. Hoje o parágrafo é de número 6, no capítulo 5, isso está na página 30 da segunda edição do Guia Benei Noah. Na primeira edição do Guia Benei Noah está na página de número 28, tá? Como nós vimos anteriormente, um judeu, ele tem o dever de estar prestando socorro aos Benei Noah dentro de suas necessidades. Vimos também algo muito importante entre isso, e agora nós vamos olhar um pouquinho à frente em torno de que, já que quando o Benei Noah precisa de um socorro, esse socorro vem da mão do povo judeu e também na mão de outros Benei Noah, como que deve ser direcionada a tzedakah? Então está escrito no Guia Benei Noah, no parágrafo 6 do capítulo 5, o seguinte, que quando um Benei Noah entrega a sua tzedakah a um judeu, o judeu deve direcioná-la aos pobres judeus, uma vez que o Benei Noah, quando necessita, recebe sua ajuda e sustento através do judeu. Maimônides, Leis de Reis, capítulo 10, Alahá, número 10. Então, daqui nós aprendemos o dever de estar direcionando corretamente as nossas tzedakah. A tzedakah, ela é feita para acolher uma questão de necessidade entre as pessoas, em geral, entre um Benei Noah e outro Benei Noah, ou em geral, entre um Benei Noah e um judeu, entre um judeu e um Benei Noah, entre um judeu e um judeu, ou seja, direcionada de forma para aqueles que têm uma afinidade de proximidade dentro dessa conexão monoteísta, ou seja, uma pessoa que realmente está comprometida com Hashem. Nós direcionamos então a tzedakah para essas pessoas e acolhemos em todas as necessidades deles. Dessa forma, nós crescemos também dentro do conceito de amor ao próximo, amor pelo outro, amor pelo nosso companheiro, nosso amigo,
nosso irmão, por que não dizermos assim, né? Já que todos os Benenoa, na verdade, a ideia de companheiro, a ideia de amigo, é a mesma ideia de irmão, é a mesma ideia de irmandade, é a mesma ideia de que nós estamos fazendo parte de uma comunidade que tem uma ligação, apesar da distância entre um e outro, essa ligação entre a necessidade do outro é a minha necessidade, aquilo que o outro passa é o que eu também passo, aquilo que é a alegria do outro também constitui minha alegria. Nesse sentido, nós fazemos parte de uma comunidade em que procuramos acolher uns aos outros. É assim que deve ser. Essa é a forma correta. Então, estamos todos na mesma arca, né? No mesmo barco. Nós estamos todos na mesma arca, no mesmo barco. E dentre essa sobrevivência mútua entre uns e outros, é uma forma de Tzedakah, ela se torna uma forma de ligação, uma forma de conexão, que passa muito mais do que valores financeiros. Ela passa muito além daquilo que consta no valor financeiro. A Tzedakah, ela passa amor, ela passa esperança. A Tzedakah, ela é a transformação de santidade, divindade dentro de um para com o outro, passando isso e mostrando a afinidade que faz de todos nós, seres humanos, Adam Arishon, né? Ou seja, o ser humano em si, o ser humano, é formado por todo o conjunto de humanos, de homens e mulheres, comprometidos com a Sagrada Torá, comprometidos com a Sheva Mitzvot Benenoa, ou seja, as 7 leis de Noa, comprometidos em fazer neste mundo uma moradia para Deus. Moradia para Deus, no sentido da presença dele, residir entre os seres humanos, porque esse é o princípio fundamental da criação do mundo. Para isso o Criador fez esse mundo. Então, é muito importante, já que o ser humano ele tem uma centelha divina, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, transmitir esse afeto, compaixão, misericórdia, bondade que o próprio Criador tem, né, para conosco, transmitido de uns para os outros também, mostrando e demonstrando que somos muito mais do que simplesmente matérias que se deslocam. Não, somos muito mais do que matérias. Somos seres vivos, seres humanos que têm compaixão e também afinco e uma vida realmente dedicada aos conceitos das 7 leis de Noa e também piedosa no sentido fraterno da palavra. Continuando o nosso estudo diário das 7 leis, nós estamos entrando agora na segunda parte, no qual estudaremos a mitzvah diária de hoje. Estamos estudando a mitzvah diária de Birat Hashem. Já explicamos que Birat Hashem significa você abençoar o Criador. E também já foi detalhado que abençoar também é algo que se liga no sentido de reconhecer a grandeza de Deus. Reconhecer a grandeza de Deus. Geralmente as pessoas chamam isso de louvor. Isso é louvor, ou seja, reconhecer a grandeza de Deus. Muitas pessoas pensam que louvor é música, mas louvor não é só música. Pode ser música também, mas é todo tipo de elogio do qual você expressa seu amor por Deus ou seu Criador, que é uno e único e não há outro além dele. Então você expressa esse amor a ele, esse amor a Deus, ele deve vir dos seus lábios, esse reconhecimento, esse ato de engrandecê-lo. Então é muito importante nós expressarmos todos os dias a nossa gratidão, nosso reconhecimento a Deus e nos submetermos a Ele. Agora, a gente estamos na terceira ramificação da lei de Birat Hashem, e a terceira ramificação é a ramificação de Avodat Hashem, ou seja, de servir a Deus.
Aqui nós aprendemos que nós devemos servir a Deus, porque está escrito lá em Êxodo capítulo 23, versículo 25, e você servirá o Eterno, seu Deus. Aprendemos também já que servir a Deus significa orar verbalmente a Deus, ou seja, expressar palavras, pelo menos uma vez por dia e sempre que necessário, expresso de uma maneira adequada que inclua tanto louvores a Deus, ou seja, reconhecer a grandeza de Deus, quanto os pedidos de suas próprias necessidades. Para compensar a falta de conhecimento sobre quais palavras usar na oração, os sábios formularam textos padronizados para as orações, conhecidos como Sidur. O Sidur é o livro de orações. Os Bnei Noa devem recitar o Shema 2 vezes ao dia, conforme o sábio Hida explicou, e servir a Deus por meio da prece. Os livros de orações, o Sidurim, fornecem orientações excelentes. E os Bnei Noa podem usar a maioria dos textos de oração desse Sidurim. Atualmente foi desenvolvido um Sidur Bnei Noa para a comunidade fazer suas preces de forma segura. A recitação dos salmos também é uma forma totalmente eficaz de se dirigir a Deus. Então, vamos continuando sobre os tópicos em relação de como fazer esse serviço de maneira prática. Anteontem nós vimos que antes de iniciar o serviço, fazemos uma tzedakah, correto? Já vimos que essa conexão também deve ser somente ao Criador. É uma conexão entre a criatura e o Criador, sem intermediários, sem mediadores, sem uma terceira pessoa no meio dessa história, tá bom? E hoje nós vamos ver que para você fazer a prece, e para que essa prece seja de forma adequada, ela deve seguir algumas questões, entre elas, algumas regras a respeito de recato e também do local a se fazer. A oração ela deve ser feita em uma atmosfera de temor a Deus, em condições de recato. Deve-se estar completamente vestido. Os homens devem, de preferência, usar uma cobertura de cabeça também, mesmo que seja apenas um boné. A oração nunca deve ser feita em um banheiro ou um lugar desrespeitoso, e as portas para qualquer banheiro próximo devem ser fechadas. Os homens não devem ver as mulheres durante esse período da oração, pois eles não devem se distrair de prestar atenção exclusiva somente a Deus. Nas sinagogas, homens e mulheres são separados por um divisor em suas sessões. As mulheres as mulheres também não devem liderar orações em grupo que incluam homens. Quanto se houver só mulheres, tudo bem, pois suas vozes podem ter o mesmo efeito da distração. A menos que de outra forma impossível, a oração deve ser feita dentro de um certo prédio, ou edifício, uma casa, um local apropriado para isso. De frente para uma parede, sem espelhos, imagens ou outras imagens potencialmente idólatras. Desnecessário será dizer que nunca se deve orar em direção a uma estátua, de qualquer tipo. Algumas estátuas aparentemente inocentes, estatuetas, são consideradas idólatras pela Torá. E é preciso aprender as regras para evitar a posse acidental de ídolos ou seus equivalentes, como, por exemplo, cruzes, né? É claro que estão absolutamente fora de questão. Então, daqui nós vemos que o local de prece, o local da oração, ele deve ser um local bem definido, em que ele vai seguir alguns requisitos. Entre esses requisitos, primeiramente, você tem que entender que esse local ele não tenha nenhum odor fétil, ou seja, fezes, algo assim. Ele não pode ter. Ele tem que ser um local um local que seja bem arejado, um local limpinho,
tenha varrido, que não tenha poeira, um local realmente apropriado. Então, concernente, um exercício diário das preces também vai levar ao exercício de outras atividades, como, por exemplo, ser bem cuidadoso quanto à higiene do lar. Uma outra questão também é que o local ele deve ser um local que não tenha nenhum tipo de ícone, ou estátua, ou imagem, ou símbolos ligado a qualquer tipo de crença que professe a idolatria, né? Nem mesmo, por exemplo, qualquer livro que expresse idolatria, também não pode ter. Ou seja, então aqui a gente entende que não pode ter nada de Novo Testamento no local, não pode ter nada de Alcorão no local, não pode ter nada do Dharmas no local, e por aí vai. Ou seja, os livros dessas religiões não podem. Também, esse local ele não pode ter algumas questões importantes, como cruzes, ele não pode ter nada de cruz, entendeu? Nada que lembre qualquer tipo de ligação quanto a um serviço não ordenado por Deus. Chamamos isso de idolatria. Então, esse é a forma correta do local no qual. A maneira como você deve estar vestido deve ser de uma forma respeitosa. Todo ser humano tem roupa para ir em qualquer lugar. Por exemplo, se você vai à escola, você tem o seu uniforme escolar. Se você, por exemplo, vai para uma audiência em um tribunal, você tem a sua maneira de estar naquela audiência com a vestimenta correta dela. Se você, por exemplo, vai para o seu trabalho, você vai estar equipado com aquilo que você precisa para o trabalho. Da mesma forma, é o serviço ao Criador. Você tem que estar de uma forma respeitosa, porque, afinal, você não está falando com qualquer pessoa. Você está falando com o Criador do Universo, com o Rei do Universo. Logicamente, devemos estar o mais recatado possível. Os homens devem estar bem vestidos, né, que não apareça nenhuma parte íntima deles, ou seja, nada de aparecer coxa, nada que apareça barriga ou tórax ou braços, ou antebraço, né, no caso, né, pelo menos uma blusa que tampe, no mínimo, ali até um pouquinho perto do cotovelo. E uma blusa que esteja fechada, que também não seja aberta, demonstrando o tórax também. Então, dessa forma também, a roupa ela tem que ser uma roupa que não module de forma a exibir o corpo, do qual a pessoa olha para a roupa e já identifica o corpo. Não, também tem que ser uma roupa que seja bem, expresse o conceito de algo respeitoso. Então o homem também ele vai estar vestido de uma forma adequada. Vai estar calçado, né? Um calçamento adequado para fazer as preces também. E com a cabeça ele vai estar com um boné ou com um kippah beninoa, ou então com um chapéu, ou então algo que cubra a cabeça. Uma boina também, algo que realmente ele tenha algo sobre a cabeça. A mulher também, semelhantemente às mulheres, elas vão estar com a cabeça, com algo sobre a cabeça também, né? Que tampe todo o cabelo, né? Estou falando todo o cabelo, não estou falando tampar o rosto. Ninguém está falando de burca aqui não, tá? Estamos falando de algo que tampe o cabelo. Sem um lenço ou algo que cubra o seu cabelo totalmente. E também com um vestido ou com uma saia, uma blusa que também não exiba nenhuma parte íntima do seu corpo, nem que seja tão apertado que o module a ponto de outra pessoa olhar e identificar essas curvas de seu próprio corpo. Também calçada, né?
também deve estar calçado. Então, o cuidado sobre essa parte é muito importante na questão da intenção, da kavaná, da qual nós devemos fazer nossas preces, nos concentrando no Criador e entendendo a importância de cada palavra. Então, tudo que evite uma distração neste momento é muito importante. No geral, o recato ele é sempre bem-vindo para todos os momentos do seu dia, tá? Para todos os momentos do seu dia, o recato é super bem-vindo. Aliás, o recato ele vai muito de encontro a quê? Ele vai muito de encontro sobre a nossa lei que nós temos de Gilui Arayot. O que significa Gilui Arayot? Literalmente, descobrir a nudez. Ou seja, conduzir imodestamente. Ou seja, conduzir-se sem recato. Então, logicamente, o recato está ligado à lei de Gilui Arayot. Então, do qual nós aprendemos que devemos sempre andar de forma recatada, com discrição, ou seja, eu não preciso aparecer. Eu não preciso aparecer. Quem precisa aparecer na minha vida é Hashem, é o Eterno. Não sou eu que preciso aparecer. É claro que o recato não é só roupa, né? Vamos lembrar, não adianta nada a pessoa estar muito bem vestida e, no entanto, ofender os outros. Ou não adianta nada a pessoa estar vestida de maneira respeitosa e, no entanto, fazer lachonará dos outros. Então, é bom o recato e também é bom manter um comportamento moral adequado, cumprindo as 7 leis, no geral, através da boca, através das nossas práticas, da nossa ação. É muito importante, tanto um quanto o outro. E o recato também é uma ação, vamos lembrar disso, né? Ou seja, ele se torna, então, um serviço, um trabalho, um serviço a Deus, já que ele se concretiza em prática, em ação. Então, nós aprendemos aqui que o recato é muito importante no exercício do cumprimento dessa lei aqui, dessa lei Bihat Hashem e dessa terceira ramificação. Mas também vimos que a higiene também é muito importante. A higiene nossa, claro, né? Se a casa não pode estar com nenhum odor desnecessário, fétido ou alguma coisa assim, muito mais a pessoa. A pessoa tem que estar limpinha também. Ela não pode estar com nenhum odor desnecessário. Primeiro que isso vai tirar a concentração de outros. Segundo também que pode incomodar na questão do requisito de pureza e impureza, no sentido assim que se a gente está falando com o Criador, nós devemos falar da melhor maneira possível, mais limpo possível. Ninguém vai para uma audiência com um juiz e vai com algum odor desnecessário, não é verdade? Vai estar direitinho. Logicamente, então, aqui nós aprendemos que tanto a minha casa quanto aquilo que eu visto são importantes na condução do meu serviço a Deus. Então, gente, agora chegando na terceira parte do nosso estudo diário das 7 leis do dia de hoje, nós estamos agora no estudo do Sidur Beninoa e, como nós já dissemos, a gente está fazendo a introdução ao Sidur, né, alguns conceitos importantes para entendermos o conteúdo que vamos abordar mais à frente. E, logicamente, quando falamos do estudo do Sidur Beninoa, dizemos que se você não tem o seu Sidur Beninoa, pode estar entrando em contato conosco. Pode chamar, de repente, aí colocar o seu comentário abaixo, ou então pode deixar o seu contato no nosso comentário, que estaremos entrando em contato com você. Hoje vamos falar sobre a Kavaná. O que é a Kavaná? Kavaná é intenção. É muito importante nós termos a intenção adequada no momento das preces. Para um estado de reverência, amor e inspiração, desde que seja investido o trabalho da Kavaná.
concentrando nossa mente, coração e alma nas palavras que estamos dizendo. E, acima de tudo, na presença maior a quem as palavras são dirigidas, ou seja, o Criador. Ao orar, é preciso saber o que está falando, onde a fala se conecta a Hashem de uma forma que não saia apenas palavras mecânicas, onde cada palavra articulada seja visualizada em nossa mente e coração. Então, quando nós falamos da Kavaná, falamos também de foco, manter o foco. Essa conexão, ela deve ser vista com entendimento. É por isso que nós orientamos que, se a pessoa, de repente, ainda não conhece o hebraico, ela faça as suas preces em português mesmo. No nosso Sidur Beninoa, na página direita, você vai ter o texto em Lashon Kodesh, ou seja, na língua sagrada. Na página esquerda superior, estará de forma transliterada. Na parte esquerda inferior, estará de forma traduzida para o português. Então você, se ainda não tem uma familiaridade com a língua sagrada, você pode fazer em português, lembrando que o Criador é o Criador de todos os seres humanos e, consequentemente, de todos os dialetos. Logo, ele compreende, por saber de todas as coisas, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, né? Ele compreende a língua que você próprio fala. Então, gente, o estudo diário das 7 leis, ela é uma produção com o apoio do projeto Hassidus. Ou seja, o projeto Hassidus, que é o projeto do nosso curso das 7 leis, no qual os nossos estudantes, eles estudam lei por lei, ramificação por ramificação, detalhe por detalhe, dentro das próprias fontes. Também com o apoio de alguns amigos e dos nossos alunos, que conseguimos produzir todo esse conteúdo diário. Gente, então nós aprendemos no estudo diário das 7 leis de hoje alguns passos muito importantes nesse estudo diário. Entre tudo isso que nós aprendemos nesse estudo diário de hoje, nós vimos que onde a forma correta como a tzedakah, ela é direcionada. Aprendemos também que no serviço da prece diária, essa prece diária ela deve vir acompanhada de alguns detalhes. Entre esses detalhes, né, está o local, que deve ser sempre bem arejado, bem limpinho, para nós fazermos nossas preces, e também a forma de recato com que a pessoa estará fazendo a sua prece, a sua oração, o seu serviço a Deus. Vimos também o que significa Kavaná, ou seja, o que significa a intenção. E quão importante é a intenção ao se conectar ao Criador. Agora, sabemos que tudo isso deve ser sempre direcionado de uma forma a uma conexão ao Criador, que seja uma conexão, claro, apropriada, ou seja, direcionado pelo próprio Criador, ou seja, que não tenha nenhum elemento ligado à Avodah Zará ou à idolatria. Deve ser algo único entre a criatura e o Criador, sem mediadores e sem intermediários e sem uma terceira pessoa dentro dessa história. Eu sou, só tenho Deus e nada mais preciso. Monoteísta eu sou, agora sigo o povo escolhido.
monoteísta eu sou. Deixei a idolatria no passado, monoteísta eu sou. Eu sigo com judeus lado a lado, apesar de parecer só. Eu nunca estive tão acompanhado. Aprendo a Torá com os judeus e sou por esse povo abençoado. Monoteísta eu sou. Deixei a idolatria no passado, monoteísta eu sou. Eu sigo com judeus lado a lado.